Olá a todos, vamos falar sobre a anatomia aplicada das glândulas salivares. Meu nome é Márcio Babinhas, que eu sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Como objetivos da nossa aula, então vamos descrever sobre as características gerais das glândulas salivares, a topografia, a forma, a morfometria, a constituição, descrever as relações anatômicas e segmentos, a morfologia interna, externa, a irrigação arterial, drenagem venosa, linfática e inervação. Bom, nós temos aqui, então, as glândulas salivares. Elas são glândulas exócrinas, então, se encontram em algumas regiões ao redor da boca, por isso são chamadas de órgãos anexos da cavidade bucal, né? São glândulas exócrinas e que produzem uma quantidade de secreção, né, de saliva, que vai participar da digestão, né? A primeira parte da digestão na boca, que é a mastigação, e aí lubrificar o bolo alimentar, né, e favorecer já a digestão de alguns açúcares. Bom, as funções, então, são a lubrificação do alimento, umedecimento da túnica, a mucosa da boca, a secreção de enzimas digestivas, né, e a secreção de agentes antimicrobianos. Elas situam-se, então, é a glândula parótida, né, essa glândula que se encontra nessa região aqui. Olá, vamos falar sobre a anatomia aplicada das glândulas salivares. Meu nome é Márcio Babinski, eu sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Então, como objetivos da nossa aula, nós vamos discutir sobre algumas características gerais das glândulas, a topografia, a forma, a morfometria, a constituição, as relações anatômicas e segmentos, a morfologia interna e externa, a irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática, inervação e algumas situações clínico-patológicas. Bom, as glândulas salivares, na realidade, elas são compostas, são três grupos, né, na realidade. Eu tenho as glândulas parótidas, que são pares, né, bilateralmente. Eu tenho as glândulas submandibulares e as sublinguais, são três grupos, então. As funções básicas, então, são lubrificação do alimento, umedecimento da túnica mucosa da boca, a secreção de enzimas digestivas e a secreção de agentes antimicrobianos. Então, a localização, a glândula parótida, ela se encontra aqui à frente da orelha, sobre o músculo masseter, no ângulo da mandíbula. E ela atravessa o músculo masseter por sobre ele, um ducto, né? Esse ducto parotídeo que vai levar a secreção para a cavidade bucal, atravessando o músculo bucinador na altura do segundo molar superior. As glândulas submandibulares, então, estão abaixo da mandíbula, que aqui essa imagem te mostra cortada, né? Então, mais ou menos na altura do masseter também, eu vou encontrar logo abaixo, são palpáveis, as glândulas submandibulares. E as sublinguais, como o nome já diz, estão abaixo da língua. As submandibulares abaixo da mandíbula e a parótida à frente aqui da orelha, do lóbulo da orelha, sobre o ângulo da mandíbula. Bom, as glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas, elas produzem uma grande quantidade, então, de suco digestivo, na realidade, né, com enzima, rico em enzimas digestivas, que vão participar junto com a mastigação na primeira parte da digestão aí na cavidade bucal. Então, essas são as glândulas salivares. A histologia das glândulas salivares, então, a parótida, observamos aqui várias células serosas, um ducto aqui foi cortado, né, com as células que compõem esse ducto. A glândula submandibular, veja a histologia muito parecida, uma coloração um pouco diferenciada aqui. Observamos um corte transversal do ducto, as glândulas serosas aqui, né, as glândulas mucosas, desculpa, e as glândulas serosas ao redor, tá? E também, no mesmo momento, no microscopio de luz, eu consigo visualizar, então, as glândulas sublinguais. Observem como elas são bem menores, né, as células mucosas, o ducto, considerando a proporção das outras duas glândulas, que estão no mesmo aumento. Nós percebemos aqui um ducto bem mais aumentado em relação ao ducto da sublingual, nesse caso aqui é submandibular, e também da parótida. Então, essas células serosas se encontram aqui, as células mucosas, né, que produzem, então, esse muco para dentro da luz. A glândula parótida, vamos começar com ela. A parótida, topograficamente, então, como inicialmente já falamos, ela fica situada aqui
quase que retromandibular, né, no ângulo da mandíbula, parte dela cobrindo aqui o músculo masseter. Ela é superficial, fica logo à frente aqui e abaixo da orelha, na altura do lóbulo da orelha, e ela é atravessada, como essa imagem mostra, por vários ramos, né, do nervo facial. O nervo facial, que é o sétimo par craniano, ele chega exatamente nessa região aqui e abre em todos os seus ramos para a inervação da musculatura e da expressão facial, né? Então, a glândula parótida se encontra de cada lado da face, lateralmente aqui, um pouco à frente da orelha, e são as maiores glândulas aqui, então, desse grupo de glândulas salivares, né? Apresenta um ducto, nessa imagem visualizamos aqui um ducto na cor verde, onde ele vai levar grande quantidade, então, de saliva produzida aqui na glândula, passando por sobre o músculo masseter, atravessa aqui a gordura de Bichat e chega no músculo bucinador, na parede, né, lateral da cavidade bucal. Atravessa e ele está nivelado mais ou menos na altura do segundo molar superior, onde vai injetar grande quantidade de saliva. Notem que ela se encontra exatamente na altura aqui da ATM, da articulação temporomandibular. Então, quanto mais o indivíduo mastiga, né, o movimento mastigatório, a pele se distende juntamente com a musculatura e movimento da articulação temporomandibular, auxilia na secreção dessa quantidade, então, aí de saliva. Observe essa imagem também, que eu tenho um nervo facial saindo aqui do forame estilomastoide, né, e ele penetra aqui, na realidade, ele perfura, ele transita dentro da glândula, abrindo seus ramos aqui para a face. Então, imagine vocês que, de repente, uma parotidite, né, pode comprimir o nervo, levando a uma paralisia facial transitória. O ducto da parótida, então, ele abre aqui, o ósteo está aqui, lá na mucosa jugal, na altura do segundo, terceiro molar superior de cada lado. Essa glândula aqui nesse esquema, então, mostra claramente, pode ter ainda uma glândula acessória aqui, ou até ectópica, um pouco mais à frente, nesse ducto, né? Então, percebemos a organização dela, é uma glândula grande. Quando se tem a parotidite ou a cachumba, nós observamos que elas ficam edemaciadas, então, dando aquele aspecto de face de lua no paciente com cachumba. Essa outra imagem, então, que foi tirado parte da glândula dissecada para observar aqui o nervo facial, então ele perfurando a glândula e abrindo em seus ramos, que nessa imagem nós já falamos anteriormente, em seus ramos temporais, seus ramos zigomáticos, ramos bucais e seus ramos marginal da mandíbula, ainda ramos cervicais. Então vejam, se eu tiver uma parotidite aqui, uma compressão desse nervo, eu posso ter alteração aqui de musculatura da expressão facial. Nessa outra imagem, um corte mostrando a relação todo o processo mastoide e também do ramo da mandíbula, a organização dessa glândula e o tronco principal do nervo facial transitando nessa região aqui. Percebo que logo um pouco mais à frente, agora ele sai da glândula e está por sobre o músculo masseter, né? Nessa imagem mais inferior aqui, um corte mostrando então a divisão principal em divisão temporofacial e cérvico-facial, né? E ainda, né, esse nervo ele percorre até na outra subdivisão em ramo temporal zigomático, né, e aqui nos ramos bucais, marginal da mandíbula e cervical. As relações anatômicas, então, basicamente, para ficar claro para vocês, é a relação com o nervo facial, com vasos aí temporais, né, a veia temporal superficial e a artéria temporal superficial, então são ramos da carótida, e o nervo facial, principalmente, como já comentamos. A irrigação arterial da parótida, então, acontece por ramos da temporal, né, ela acaba enviando alguns ramos para a face, que são os ramos zigomáticos, transverso facial, mas que deixam, né, alguns ramos direto para a glândula, pela íntima relação. A drenagem venosa acontece, então, para uma veia retromandibular aqui, às vezes lembrando que sempre se organizam em grandes plexos, né, e esses plexos, então, têm uma anastomose muito grande, mas geralmente, então, os ramos dessa drenagem da glândula parótida, obrigatoriamente vai chegar na retromandibular ou até nos ramos aqui da facial, por sua vez, lá para a jugular. A glândula, vamos falar então sobre a glândula salivar submandibular. A submandibular, o nome já diz, né? Ela está abaixo da mandíbula, né? Veja então aqui exatamente nessa região, também delineado pelo masseter. Observe o ângulo da mandíbula um pouco à frente, né? Nós conseguimos palpar essa glândula.
ela está situada aqui logo acima do músculo hioglosso, né, nesse trígono que nós observamos aqui, né, um trígono submandibular. Observem que ela está limitada aqui entre a mandíbula, né, o margem da mandíbula, o ângulo mandíbula masseter, e aqui pelo músculo, principalmente, na realidade, pelo o ventre posterior, né, eu tenho o estiloide e o músculo ventre posterior do digástrico. Então, ela acaba mantendo essa relação lá com o músculo milioide e o assoalho, ok? Então, observem aqui nessa imagem, a submandibular e a parótida cortada. Então, a parótida, ela está por sobre aqui o masseter e a submandibular bem mais abaixo. Palpável, né? Tem que tomar cuidado ao exame físico, não confundir com linfonodos infartados. Nesse corte aqui, na topografia da glândula, no corte coronal frontal, observem aqui, então, a mandíbula, né? Veja o músculo miloioide, como eu havia falado. Aqui eu tenho, então, o desenho dela. E essa glândula submandibular, ela fica envolta aqui pela fáscia cervical. Então, ela é recoberta pela fáscia cervical e muito íntima, tendo esses linfonodos. Então, como havia comentado, o linfonodo pode acabar infartando, mas a proporção de tamanho é muito menor em relação à glândula. Então, glândula submandibular, envolto pela fáscia cervical, né, a superficial, e notem que a face recolhe a relação que muito íntima, então, com a mandíbula, com o músculo miloioide. Nesse corte aqui, nessa vista posterior, eu consigo observar a relação da glândula com o músculo milioide, né, uma projeção anterior aqui, superior, uma projeção inferior, a relação com a mandíbula e com os nervos, né? Nesse caso aqui, o nervo alveolar inferior, ele deixa um ramo que junto com a artéria, né, os ramos milioides, que vão passar exatamente muito íntimo da glândula. E o seu ducto aqui em verde, né, chamando a atenção para o ducto da glândula submandibular, que passa muito íntimo aqui da sublingual, para abrir exatamente do lado frênulo da língua, né? Então, essa aqui é a relação com a musculatura do assoalho da cavidade bucal. Então, glândula submandibular. Nessa outra imagem, ainda a mesma, mais do mesmo, né, mostrando essa relação. E aqui agora estou observando, para comparar o ducto da glândula submandibular, que vai abrir exatamente nesse plano, aqui no plano mediano, ao lado do plano mediano, de quem? Desse frênulo da língua. Observe aqui, então, tenho dois ósteos, né, que vão abrir a glândula submandibular, né? A glândula sublingual, então, ela, nessa mesma imagem, conseguimos observar topograficamente ela sobre o assoalho, né, da cavidade bucal, sobre os milioides, também o genioide, uma de cada lado, e elas têm vários ductos que abrem diretamente na mucosa, né? Então, uma glândula que está aqui muito próxima também desse nervo lingual. Nesse outro corte, podemos observar a relação ainda da sublingual. Vejam vários ductos abrindo aqui na mucosa, logo abaixo da língua. Nesse outro corte, consigo visualizar ela muito íntima da mandíbula, né? Observe aqui, recoberta por mucosa, né, da cavidade bucal, que é a mucosa gengival, uma mucosa, cavidade bucal, e a íntima relação da língua. Então, ela fica ladeada pela mandíbula e também pelos músculos extrínsecos da língua, nesse caso, o hioglosso, genioglosso e o assoalho, né, como uma relação também com o miloioide. Nessa imagem, conseguimos observar, então, a margem aqui interna dessa mandíbula, então, abrindo em vários ductos direto na mucosa, né? E, então, ela ficaria mais ou menos nessa região aqui, a mucosa abrindo em pequenos ductos, ok? Bom, a inervação, ela acontece, então, a inervação é autônoma. Vejam aqui, eu tenho o nervo facial, esse nervo facial, então, ele emite ramos para a inervação aqui mais abaixo, né? E eu tenho uma relação importante, então, com o nervo da corda do tímpano facial. Corda do tímpano, ele mantém uma íntima relação com o ramo lingual, aqui do trigêmeo, né, que sai lá da divisão mandibular, o lingual, e vem para a região da língua. Então, tem um gânglio submandibular aqui que vai inervar a glândula submandibular e a glândula sublingual. Então, glândula sublingual e submandibular através do gânglio submandibular que recebe inervação, então, uma sinapse do córdoba do tímpano, né, e que, por sua vez, que é do facial, juntamente se une ao ramo lingual aí,
do nervo trigêmeo, na porção da divisão mandibular. Muito bem, agora, já por sua vez, a parótida, então, ela recebe aí do nervo facial, então, muito íntimo, né, dela, tá? Então, essa é a relação. Em outro desenho esquemático, nós podemos mostrar, então, aqui o nervo lingual, ramo da divisão mandibular do trigêmeo, e aí o córdo tímpano, né, que é a partir do nervo facial, se unindo e mantendo uma sinapse aqui com gânglio submandibular, então, para a glândula submandibular e para sublingual, né? Lembrando, então, que a parótida também recebe aqui, através, então, do aurículo temporal, uma estimulação, né, desse trigêmeo ainda, uma estimulação, então, autonômica. Nesse outro desenho, mostrando a relação, de novo, aqui da parótida, submandibular e sublingual, e a relação, então, com o ramo trigêmeo e o ramo facial. São os nervos que acabam, por sua vez, inervando, através do córdo tímpano e do ramo lingual, a submandibular e a sublingual, e a parótida aqui através, então, do trigêmeo, né, através do nervo aurículo temporal. A drenagem linfática acontece, então, através da mesma rede linfática que drena a cavidade bucal, a língua, para os linfonodos aqui submentonianos, sublingual, né, submandibular, desculpa, e também manter uma relação lá com os jugulodigástricos, né, e os que estão jugulares, né, que são os linfonodos cervicais laterais profundos. Nessa outra imagem aqui do Testi e Latagé, nós podemos, sobre o desenho, né, sobre a concepção do Rouvier, que é um grande estudioso em sistema linfático, nós observamos aqui a drenagem da língua, então, no segmento 1, 2, né, e 3, são os coletores centrais e marginais. Centrais e marginais, então, acabam drenando aqui para esses linfonodos, que são os submandibulares, e também para os submentonianos, como nós havíamos falado. Então, submandibular, submentoniano, depois para os profundos. Ainda essa outra imagem mostrando, então, a relação deles com os gânglios, ou linfonodos, na realidade, jugulodigástricos, né, e os cervicais profundos. Aqui está a literatura utilizada para essa aula. Muito obrigado.